aqui com você no Super Debate Sagres. Vamos a partir de agora entender, discutir, debater e trazer muitos, mas muitos detalhes sobre esse empate do Verdão fora de casa. 1-1, Goiás empatou, 1-1, o Goiás empatou com o Coritiba. Henrique aos 15 minutos e Nicolas aos 33. Os dois gols no segundo tempo fizeram os gols do empate. 1-1 Coritiba e Goiás. A partir de agora, com uma seleção de comentaristas da Sagres, trazendo para você os destaques do que foi esse confronto. A importância do primeiro gol de Nicolas com a camisa do Goiás. O Coritiba saiu reclamando da arbitragem, com ou sem razão? E as ausências do Rezende e também do Reinaldo César, o quanto elas influenciaram ou não no jogo que aconteceu no estádio Couto Pereira. Começo com você, José Carlos Lopes, grande abraço, seja bem-vindo ao Super Debate Sagres, Lopes. Oi, Rafa Bessa, um abraço para você, empate que foi bom para o Goiás. Goiás criou muitas oportunidades para ganhar o jogo, principalmente no primeiro tempo. Teve também no segundo, menos, mas criou várias oportunidades para ganhar o jogo. Agora o Coritiba também teve várias, inclusive um gol anulado e um pênalti não marcado. Ainda se discute um outro de uma bola na mão, mas pelo menos um gol anulado e um pênalti não marcado a favor do Coritiba. Então foi um jogo de muitas alternativas, de muitas oportunidades e ficou bom para o Goiás esse empate contra a equipe do Coritiba. O Goiás mantém-se no G4, soma mais um ponto e tirou 2 do Coritiba dentro da sua casa. Valeu, José Carlos Lopes. Evandro Gomes, também quero te ouvir sobre esse empate. 1-1 do Verdão, a importância do resultado. Goiás pontua diante do vice-líder, Evandro. Então, muito importante o resultado, na medida que não deixa o Coritiba desgarrar ali na frente, assumir a liderança do campeonato, né? E por ter 2 jogos dentro de casa agora, para o Goiás foi super importante o empate. Um jogo que foi muito bem movimentado. O primeiro tempo o Goiás criou muito mais, foi infeliz em alguns arremates, uma bola na trave, justamente um jogador muito criticado pela torcida, que é o Figueira, que acabou sendo o dono do lance principal do primeiro tempo, metendo a bola na trave. O Coritiba também atacou, criou suas possibilidades de gol, teve uma posse de bola muito maior. Eu diria que o resultado só não foi justo porque houve interferência direta da arbitragem contra a equipe paranaense, dessa vez favorável ao Goiás. No mais, o time do Goiás fez uma partida dentro da normalidade. Evandro Gomes, mais sensato dos comentaristas, também trazendo a sua primeira das várias opiniões aqui dentro do Super Debate Sagres, que conta também com a participação de Carlos Eduardo Tim. Grande abraço. Tim, o Goiás empata fora de casa com o vice-líder. Tim. Forte abraço, Bessa, um abraço pro Lopes, meu amigo Lopinho, pro mestre Evandro Gomes, Kleber Ferreira, o padrinho, Charlie Pereira, para todos os amigos do Sistema Sagres de Comunicação. Abraço a todos aqui que estão nos acompanhando. Um jogo difícil pro Goiás, onde o resultado foi muito bom. Com alguns erros de arbitragem, um jogo polêmico. O Goiás, um primeiro tempo que eu vi, principalmente até os 35 minutos do primeiro tempo, o Goiás com boas oportunidades de fazer seu gol, criou algumas oportunidades. Segundo tempo, como é o futebol, né, Bessa? O time do Goiás, para mim, foi pior no segundo tempo do que no primeiro, mas conseguiu numa bela jogada, num contra-ataque, um lindo passe ali da Belmonte e um belíssimo gol do Nicolas, um empate que ficou bom diante do adversário que ele teve pela frente. Carlos Eduardo Tim, seguindo o nosso giro de opiniões com você, amigo dos amigos. Kleber Ferreira chega pra cá, o Goiás empata 1-1 com o Coritiba. Kleber. Um abraço para o Evandro Gomes, para o José Carlos Lopes, o Tinho, Charlie Pereira, alô Virley Alves, é nosso! Um abraço também ao querido Filipinho, ao Euler Ramos, a toda a equipe. Olha, o Goiás conseguiu um bom resultado. Eu disse que se o Goiás ganhasse o jogo seria excelente. Se o Goiás perdesse, ninguém poderia criticar o Goiás porque estava enfrentando um bom adversário que sabe jogar na sua casa. E se viesse o empate era motivo de alegria. É motivo de alegria, sobretudo porque o Coritiba teve um gol legal anulado e teve um pênalti, muito pênalti, não marcado.
Kleber Ferreira, e fechando o giro de opiniões com você, Charlie Pereira, o que é que você destaca desse empate? 1-1. O Henrique fez o gol do Coxa. Para o Goiás, o Nicolas empatou. A gente vai falar muito nesse super debate sobre a atuação da arbitragem, né? Que os erros, né, eles ajudaram o Goiás na conquista do empate. Mas foi um jogo que em muitos momentos tivemos equilíbrio e nos momentos em que um time foi melhor, esse time foi o Coritiba. Foi mais consciente. Mais uma vez o Tadeu conseguiu praticar defesas interessantes. Eu acho que de bom, em resumo, do que sai desse empate, além da permanência ali dentro do G4, além da sequência, como destacou o Evandro, de 2 jogos que serão em casa, Remo e Guarani, foi o Nicolas ter marcado o seu primeiro gol com a camisa do Goiás. E que golaço, hein? Cruzamento do Dadá Belmonte, que entrou no segundo tempo, e a finalização precisa, né? Um voleio do Nicolas, que também entrou no segundo tempo no lugar de um Bruno Mezenga bem apagado lá no Couto Pereira. A arbitragem em pauta nesse empate do Goiás 1-1 com o Coritiba. Arbitragem do Rio Grande do Sul, de Vinícius Gomes do Amaral, André da Silva Bittencourt e Luísa Naujorques Reis. Esse foi o trio que apitou esse 1-1. Vamos então por partes a partir de agora com você, José Carlos Lopes. José Carlos Lopes, você destacava os lances polêmicos. Quais foram os principais na sua opinião, Lopes? Bom, os principais lances polêmicos foram todos favoráveis ao time do Coritiba, quer dizer, desfavoráveis, né? A Coritiba construiu os lances e a arbitragem acabou prejudicando o Coritiba. O primeiro lance foi de um pênalti em cima do Igor Paixão, isso aos 36 do primeiro tempo. A bola vem cruzada da direita, passa por toda a defesa e o Igor Paixão vai concluir o lance e é calçado por trás, né? Um carrinho faltoso do Diego por trás. Ele finalizaria mal, eu entendo o que o Evandro diz. Ele estava muito mal posicionado para finalizar, embora estivesse dentro do gol praticamente, mas ele vai com o pé aberto, tipo abrindo. Mas houve para mim o pênalti indiscutível em cima do jogador Igor Paixão. E aos 40 minutos, o mesmo Igor Paixão pega a bola entre o David Duarte e um outro jogador do Goiás, não sei se o Caio Vinícius, e vai em direção ao gol, faz o gol. Ele conclui, porque o pênalti você não tem a certeza de gol, né? Embora o Léo Gamalho é muito bom para bater pênalti, mas você não tem certeza do gol. E aí ele faz um gol legítimo e a bandeirinha, a assistente Luísa Reis, do Rio Grande do Sul, marcou o impedimento e o árbitro Vinícius Gomes do Amaral confirmou o impedimento. Então foi um lance importante a favor do Coritiba, um gol legítimo anulado no primeiro tempo. E no segundo tempo, teve um cruzamento da direita, a bola bate na mão do Nicolas. Aí eu não vou dizer que é pênalti, porque é aquela questão, não era para ter mais interpretação, mas continua tendo. Se é mão na bola, se a bola, ela não ia para a direção do gol, ela estava cruzada. E aí muita gente entendeu que foi mais um pênalti a favor do Coritiba. Mas esse eu não marcaria, não. Eu marcaria o primeiro em cima do jogador Igor Paixão, do jogador Diego. Então o Coritiba, em 3 lances, ele pode reclamar. 2 tem o meu veredito de que o Coritiba foi prejudicado. Um pênalti e um gol mal anulado. Você está no Super Debate Sagres com oferecimento de Larco. A Larco é uma das maiores empresas de combustível do Brasil e está em Goiás. E em breve com uma nova base, fornecendo combustível de qualidade para impulsionar ainda mais a economia. Também o agronegócio e a vida dos goianos. Larco. Quem vai com Larco vai mais longe, Charlie Pereira. Polêmica envolvendo a arbitragem nesse 1-1, Charlie. Ouvi a narração do Edmilson Almeida brilhantemente aqui no Sistema Sagres de Comunicação e também, né, com o monitor ligado na Sport TV, acompanhou o jogo ali ao lado do time, da Natália, o Kleber Ferreira também estava conosco, né? A Janete Arcanjo, responsável pela central do apito da transmissão da Sport TV. Falta no jogador do Coritiba, pênalti não marcado. Impedimento mal assinalado pela assistente, né? Pênalti no lance do Nicolas. Então são 3 lances em que o Coritiba foi prejudicado e, consequentemente, o Goiás favorecido, né? Então o Goiás, né, ele teve a seu favor erros de arbitragem. Foi porque o Goiás pediu? Não. Foi porque o presidente da Federação Goiana de Futebol conseguiu junto à CBF para que a CBF favorecesse o Goiás? Não. Foi porque o presidente da Federação Paranaense é ruim de serviço? Não. Foi porque o árbitro errou. Foi porque a assistente errou.
Erros acontecem em jogos do Goiás, do Flamengo, do Santos, do Vila, do Atlético, do craque de Catalão, né? A arbitragem passa por um momento complicado. Nós não temos hoje um nível tão alto de arbitragem. São raros os bons árbitros. Hoje, ele errou favorecendo o Goiás. Errou. Ele não cometeu os erros de forma premeditada. Essa é a minha opinião. Como quando erraram num determinado momento, talvez prejudicando o Goiás, também não foi de forma premeditada. Os erros acontecem. E hoje eles favoreceram o Goiás. Charlie Pereira, aqui no Futebol da Sagres com oferecimento de Colégio Tel. Quem estuda no Colégio Tel sabe que lá tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático em uma superestrutura Colégio Tel. Quem estuda sabe, viu? Matrículas abertas pelo 3924-3344. Colégio Tel, no futuro, todos os colégios serão assim. E você, Carlos Eduardo Tim, o que observou da arbitragem? Teve ali interferência direta nesse resultado, nesse empate 1-1, e dessa vez com o Goiás sendo beneficiado, Tim? Dessa, 3 lances polêmicos, e pra mim, o primeiro, o lance da disputa do Igor Paixão com o Diego do Goiás lateral. Pra mim o Diego chega atrasado, tanto que ele tá correndo atrás, ali por mais que o Igor Paixão trisca primeiro na bola e depois tem um contato do Diego, pra mim foi pênalti. Não marcado pelo árbitro da partida. O lance do impedimento é muito claro, e aí é fácil de ver, até mesmo para quem não entende muito, dá para notar ali que o jogador do Coritiba está bem atrás, o David Duarte tá com o pé lá atrás e acaba dando condições, e aí mal assinalado o impedimento pela Luísa Reis, assistente número 2 hoje. Então 2 lances errados. No terceiro, e por incrível ali, o lance que origina o contra-ataque pro Goiás e acaba saindo o gol de empate do Goiás, o lance do Nicolas, aí Bessa, aí eu me permite falar como um ex-jogador, eu Sim. não daria. Por mais que eu já vi vários árbitros darem pênalti nesse tipo de lance, eu não daria. Mas Charlinho. eu também não daria. Assim, no meu mundo, Sim, mas a sim. regra diz que eu não concordo com a regra. Essa regra da arbitragem ela é bem polêmica, porque parece que ela muda de uma hora para outra, essa questão da mão na bola na mão, se pegou, se não pegou, se veio direto, porque ali o movimento do Nicolas, não tem como ele deixar o braço fechado, ele tá correndo em direção da bola, então assim, é quase que impossível você correr igual... como que ele iria naquela bola? Ele não poderia Hoje ir com o braço aberto. Hoje a gente tá vendo muitos defensores... Colocando a mão pra trás. Isso, mas como que ele vai correr no lance de escanteio com a mão pra trás? Mas é o que Então, a regra tá exigindo eu agora. vejo que é um risco, que é a questão que vejo árbitros marcarem esse tipo de pênalti. Agora, é quase que impossível fazer isso. Como ex-jogador, e eu só falo bem claro, ainda mais na disputa de bola, como ele estava disputando ali com o atacante da equipe do Coritiba, ele ia dessa maneira, com essa mão para trás numa bola de disputa. Ali ele perde totalmente o equilíbrio, não tem a mínima condições dele disputar essa bola. Mas já vi árbitros darem um pênalti. Agora, se eu fosse o árbitro, eu não daria. Agora, os outros 2 lances, para mim, o Coritiba foi prejudicado. Você está no debate, aqui no Super Debate Sagres, em nome de Imperial Ferramentas. Promoção Meu Pai Merece Imperial Ferramentas. Acompanhe tudo no perfil lá da Imperial Ferramentas. Ou ligue 3269-1100. Para quem tem aquele que faz tudo, a Imperial Ferramentas tem preços imbatíveis no mês dos pais. 2 lojas, uma na Anhanguera e outra no Parque Oeste Industrial. Você, Kleber Ferreira, papel e a interferência da arbitragem, o quanto prejudicou ou não o espetáculo, o jogo. Vinícius Gomes do Amaral, André da Silva Bittencourt e Luísa Noujorques Reis foi o trio que trabalhou nesse empate 1-1 Goiás e Coritiba. Abraço ao advogado Aurelino Ivo, está nos acompanhando, forte abraço. Olha, primeiro que a culpa não é nem do seu Vinícius Gomes do Amaral e nem da dona Luísa, da senhorita Luísa Noujorques Reis. A culpa é de quem escala. Tem a menor condição para apitar um jogo de futebol. E eu já pedi encarecidamente, eu gostaria tanto de estar comentando aqui a atuação do Goiás, do Coritiba, ao invés de estar falando de quem não dá conta de fazer o serviço que se propõe a fazer. A moça não tinha a menor condição, ela não sabia o que ela fazia com a bandeirinha quando a bola ia pro lado dela. Basta acompanhar do começo do jogo para frente.
aí aparece numa escala de um jogo entre o time que está em segundo e terceiro lugar da Série B. Sim, Tim. Não, é que mostra a importância do VAR, né, Cleber? Sim. Eu acredito que esse tipo de lance, quando a gente vê esse tipo de jogo com tanto lance polêmico, a falta que faz o VAR. Exatamente. Então, agora, o quanto impactou diretamente no resultado do jogo. Pra mim, foi muito pênalti o lance em cima do Igor Paixão, do Diego. Aquele não tem como, não é lance de interpretação, não é lance de visão. Assim, esses dois olhos que estão no rosto e que conhecem regra de futebol e nem precisa conhecer muito. Foi muito pênalti. O gol, o David Duarte dava uma certa condição, não, ele dava muita condição para o Igor Paixão. Muita também, não tinha como errar. Aí, o primeiro erro do árbitro, o segundo da auxiliar, que não tem condição nenhuma para ser auxiliar de um jogo de futebol. Aí, o terceiro lance, o do Nicolas. Ele vai disputar a bola, ele vai, na velocidade em que ele vem com os braços abertos, é aquele tal do correr o risco. Foi a bola que foi ao encontro do braço dele, mas que houve a expansão do corpo dele com o braço aberto, houve. E se há expansão do corpo de acordo com a nova regra, você que fez curso de arbitragem sabe disso. Se há expansão do corpo, do braço estendido, correndo risco, falta. E se for dentro da área, falta é pênalti. Então, o juiz teve uma interferência direto no placar. E eu discordo do Charles de uma coisa. Claro que estão tomando mais cuidado agora com os clubes goianos. Claro, é lógico que estão tomando mais cuidados. Hoje o benefício foi direto, já prejudicaram muito os nossos clubes. Hoje o Goiás foi muito beneficiado, principalmente, eu concordo com o Tim, com um gol mal anulado daquele jeito, porque o gol foi muito legal e já tinha sido gol. Você achou que aconteceu? O presidente lá da comissão de arbitragem, o Leonardo Gaciba, falou assim: olha, eu preciso atender agora a Federação Goiana. Eu atendi muito tempo a Federação Paulista, a Gaúcha, a Mineira, a Cearense. Agora, nesses próximos jogos, eu vou atender a Federação Goiana. Ele pensa assim? Ô, Charlie, quando alguém me pergunta assim... Eu tô só tentando entender. Sim, quando alguém me pergunta assim, olha, como é que é a apresentação nas casas em que o pessoal vai lá ver show de stripper? Eu falei, eu não sei. Eu nunca fui lá. Eu também não tenho a menor noção do que acontece lá na CBF. Acontece tanta coisa na CBF que eu não acredito. Aí depois aparece presidente preso, aparece outro vai para os Estados Unidos, fica preso lá, o outro tem que mudar para a Suíça, aí aparece um monte de dinheiro na conta dele. Tanta coisa acontece na CBF que eu não sei, sabe? Eu também não sei isso aí. Infelizmente eu não sei para te responder. Você desculpa, meu chefe, que eu gostaria de saber, porque eu me empenho para saber. Mas isso aí eu não sei e duvido que você, que é enjoado, mexe em computador, liga pras pessoas, fuça no WhatsApp, não sei o que, vai descobrir também. Se você descobrir, você me conta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu entendi o questionamento do Charlie, porque foi pela forma que você colocou, fica parecendo que os erros de arbitragem hoje foram premeditados. Eu não sei como aconteceu. Eu sei que após a bronca que o presidente Paulo Rogério Pinheiro deu no presidente da Federação Goiana de Futebol, deveria ter dado a bronca antes, porque após a bronca funcionou. Isso eu tenho certeza. Agora há pouco nós falávamos da Luísa Reis, ela tem 33 anos de idade e esse foi o terceiro jogo que ela trabalhou na Série B do Campeonato Brasileiro. Antes havia trabalhado no Remo 1, Cruzeiro 0, naquela partida em que o Vila Nova goleou por 4-1 Guarani. Ela também atuou, ela foi árbitra assistente de número 2 e agora esse terceiro jogo, Coritiba 1, Goiás 1, terceiro jogo dela atuando na Série B do Campeonato Brasileiro. Você está no Futebol da Sagres, está aqui no Super Debate Sagres, que tem um oferecimento de Ginsei Saúde M7. O colchão massageador Ginsei Saúde M7 utiliza a vibroterapia e proporciona vários benefícios para o seu corpo. Ligue agora e fale com um dos representantes Ginsei. Telefone 39915985. Ginsei Saúde M7. Saúde tem quem dorme bem. Acesse o Instagram, @Ginsei Saúde. Finalizo com você, Evandro Gomes, sobre esse tema, o impacto da atuação da arbitragem. E o Goiás pontua fora de casa, Evandro. Vocês já analisaram muito bem, todos. Eu acho que a questão da arbitragem, as imagens mostram. Não adianta a gente querer definir uma coisa que a imagem está mostrando o tempo todo, né? Então, não acredito em favorecimento, acredito em erro mesmo.
porque nós estamos tendo erros todos os dias, erros que são corrigidos pelo VAR. Quando o VAR corrige é porque houve o erro dentro da arbitragem, dentro do campo. Né? Se não tem o VAR, seria erro. Como hoje, se tem o VAR, não teríamos os erros. Não estaríamos falando aqui, porque a gente só vê quando não tem o VAR, que houve o erro. E eu tenho visto, às vezes, um ou outro erro assim, mas 3 de uma vez favoreceu muito o time do Goiás. Mas eu repito, nada que seja uma coisa premeditada, é erro de arbitragem mesmo. A moça Luísa, que estava bandeirando hoje, ela estava demonstrando nervosismo. Era perceptível isso. Ela tinha errado o impedimento antes daquele lance do gol, que o jogador do Coritiba tinha totais condições. Mas como a jogada não foi antes, os lances que todos já falaram. Para mim, o lance do Nicolas também, na medida que ele abre o braço, e aí o Kleber explicou muito bem, ele amplia o espaço do corpo dele para tirar a bola. Né? Porque todo jogador que vai numa bola dentro da área, eu observo, todos têm o cuidado de ir com as mãos coladas ao corpo. E o Nicolas não teve esse cuidado. Então, ali, o problema é ter um critério. Uns marcam, outros não. Aí é que deveria ter uma definição na regra. Ou você encontra uma maneira, porque você vai provar intenção? Ah, não houve intenção. Houve intenção. Intenção você não prova. Não tem como você provar. Então, o problema está aí. Ou você cria um critério para marcar ou não marcar. Porque desse tipo aí, braço hoje, assim, 70% dos árbitros que apitam esse tipo de lance, eles marcam. Outros não. Os outros 2 pênaltis, não precisa nem discutir muito. Foram claros, né? Eu, no princípio, aquele do Diego, eu entendi que o jogador do Coritiba tocou a bola, depois o Diego tocou nele, mas aí tinha aquela situação dele poder alcançar a bola. Nem sei, mas a falta foi dentro da área. O impedimento também é uma coisa assim, não precisa nem explicar tanto. Qualquer leigo pode definir. É chato a gente estar comentando de arbitragem, não é? Esse troço se repete hoje, amanhã, depois de amanhã. O Goiás fez um jogo aceitável, né? Mas acabou conquistando um resultado que lhe favorece. O empate lhe favorece, que não deixou o Coritiba subir e ele soma um ponto também. Aqui com você no Super Debate Sagres. Em pauta, o empate em Goiás e Coritiba. Coritiba e Goiás 1-1 no estádio Couto Pereira. O Henrique fez o gol do Coxa, enquanto que um golaço do Nicolas de voleio no segundo tempo. O gol do Henrique foi marcado aos 15 minutos, enquanto que para o Goiás o Nicolas descontou ou empatou aos 33. E as ausências, hein? Do Rezende, ele que no jogo passado tinha feito o gol do Goiás na vitória sobre o Operário Ferroviário, e também do zagueiro titular absoluto, Reinaldo César. Quero saber do José Carlos Lopes o quanto isso impactou. Em nome de Center Pisos, a Center Pisos tem os menores preços do Brasil em produtos para acabamento final para a sua obra. Porcelanato polido 73 por 73, R$ 64,90. Acesse centerpisos.com.br. Center Pisos, o shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Anote o WhatsApp da Center Pisos, 991639090. Center Pisos, 991639090. E essas ausências, o quanto fizeram falta? O Rezende e também o Reinaldo César, hein, Lopes? Olha, Bessa, são 2 titulares. Quando você tem limitação de elenco, você perde 2 titulares, eles fazem muita falta, porque o Rezende se tornou um titular. O Reinaldo César já é um titular da velha guarda, lá do começo do campeonato, que ele é o titular. Pegou a camisa aí do Goiás e não largou mais a camisa de titular. Então, 2 titulares, eles fazem muita falta. Isso impede o treinador de fazer mexidas, porque penso que se ele tivesse com esses 2 jogadores, certamente o Figueira não teria começado a partida e ele poderia ter começado com o Vinícius Lopes no lugar do Mezenga. Se bem que o Vinícius também, hoje também, meu Deus do céu, que decepção. Então, assim, o Figueira foi quem acertou a bola na trave, teve esse lance agudo, o próprio Arthur que cruzou a bola, mas eles estiveram bem abaixo, o Mezenga também muito abaixo. Então, os 2 jogadores que não puderam jogar, eles fizeram falta não só pelo futebol deles, mas porque também impediram o treinador de fazer outras mudanças, porque senão o time ficava mexido demais. E aí, mas o que mais fez falta foi o Rezende, porque
De novo o Figueira não conseguiu jogar um bom futebol, ficou perdido ali pela ponta direita, deslocado por aquele setor e pouco ajudou. Agora o Iago Mendonça acabou fazendo uma partida regular. Não foi como o Reinaldo, mas foi uma partida regular. Quem mais fez falta foi o Rezende. Você está no Super Debate Sagres. Em pauta, o Coritiba 1, Goiás também 1, no estádio Couto Pereira, pela rodada 16 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Coritiba segue como vice-líder. O Goiás é o terceiro. Verdão que está no encalço ali do Náutico. Náutico lidera o Campeonato Brasileiro da Série B. Coritiba tem 30 pontos e o Goiás tem 27. Programa Meu Pai Merece Imperial Ferramentas. Acompanhe tudo no perfil do Instagram da @Imperial Ferramentas ou ligue 3269-1100, 3269-1100. Para quem tem aquele faz tudo, a Imperial Ferramentas tem preços imbatíveis no mês dos pais. 2 lojas, uma na Anhanguera e outra no Parque Oeste Industrial. O quanto eles fizeram falta em Evandro Gomes, mais sensato, o Rezende e também o Reinaldo César nesse empate com o Coxa. Fazem falta na medida que são titulares da equipe. Perde um pouco daquele conjunto que já vinha tendo o time. 2 jogadores que jogam ali do meio campo para trás. O Rezende é um jogador que vinha fazendo gol, né? Já fez 2 gols aí pela equipe do Goiás. E o Reinaldo é talvez um sustentáculo ali no sistema defensivo da equipe esmeraldina. Jogou bem, não comprometeu o Iago? Acho que não. Né? Até porque ele foi um jogador firme ali nas bolas, o David acabou jogando também uma boa partida. Agora, em relação ao Rezende, esse faz falta. E no todo, pelo conjunto, né, que estava já formado, com jogadores que já vinham atuando como titulares. Quem jogou mesmo uma grande partida, no meu ponto de vista, foi o Breno. Cresce a cada jogo o Breno e o Elvis hoje também, um pouco mais adiantado, acabou também fazendo uma boa partida. Inclusive, sendo responsável pelo lançamento que achou Dadá lá na frente para o gol de empate do Nicolas. Evandro Gomes, mais sensato. Tô de olho aqui também no nosso chat, youtube.com/Sagres TV, porque tem pauta também sugerida pelos nossos ouvintes. Agora há pouco, Charlie Pereira, você questionava o Bruno Mezenga. Bruno Mezenga, ele parece que tá dando brecha, tá deixando ali a concorrência crescer ao redor dele. E o André Luiz Machado tá perguntando pelo nosso chat: o que está acontecendo com o Mezenga, hein, Charlie? Eu acredito que é fase. O jogador tem fases boas, fases ruins, porque internamente, eu sinceramente não fiquei sabendo de nada. O André Rodrigues também não noticiou nada, né? Ele precisa se movimentar mais, né? Se a bola não chega, é buscar alternativas. Hoje nós vimos isso, e em alguns momentos eu falava com o time: poxa, mas o lugar do Léo Gamalho não é ali, não. É mais dentro da área. É a bola não chegando e ele buscando onde está a bola. Às vezes o jogador precisa fazer isso. Como é que é, Tim? O Léo Gamalho ajudou Sim, muito o Coxa ajudou hoje. bastante. Essa movimentação, ele ajudou não só na parte ofensiva, né? Segurando, às vezes, em muitos momentos, os próprios alas, não descendo, porque o Curitiba sabia da qualidade, principalmente do Diego, para descer. Em muitos momentos você viu o Léo Gamalho ali presente naquele setor, né? Foi uma partida ruim do Bruno Mezenga. Mais uma. Ele tá certo quando ele diz que, poxa, o que tá acontecendo? Porque a gente esperava mais do artilheiro do Campeonato Paulista. Tá dando brecha. O Nicolas já entrou, já fez o gol hoje. Já acaba o questionamento pro Marcelo Capo. Quem vai ser titular no próximo jogo? Isso ele já tá fazendo dentro da cabeça dele, né? O André Rodrigues cogitou a possibilidade até do Vinícius Lopes ser titular. Porque é um jogador que daqui a pouco começa a voltar a ser uma opção interessante pro Goiás. Então, se não abrir os olhos, o Bruno Mezenga pode daqui a pouco perder a posição e não vai poder chorar por conta disso. Tim, ele tá dando brecha? Tá dando brecha, Bessa. Realmente não conseguiu fazer uma boa partida novamente. Eu até anotei aqui, ele teve uma finalização apenas no primeiro tempo. Então é muito pouco para um atacante. Tem a questão da dificuldade do jogo, a bola não chegou tantas vezes, mas ele tem que ser mais participativo.
Ele tá muito esperando o jogo chegar até ele. Aí a bola não chega, tudo bem, fico ali na minha. Não, procura, movimenta, dá espaço. Às vezes a movimentação dele pode ser interessante para a entrada de um jogador ali no seu lugar de forma surpreendente. Um próprio Elvis, que apesar de não ter muitas características, pode entrar. O próprio Caio Vinícius, que é um volante que chega muito. Então ele tem que ter uma movimentação diferente. Às vezes mesmo não participando da jogada em si, ele abre brecha. E ele não, ele fica muito fixo, parado, esperando. Você falou de uma finalização, né? E realmente, né, foi isso que aconteceu. Em 70 minutos ele finalizou só uma vez, Tim. É muito pouco para um atacante, né? Para o 9, para o homem-gol ali do Goiás. Então mostra realmente aí o tanto que ele não participou do jogo. Ele aceitou a marcação, né? Então, e principalmente hoje, que ele pega uma zaga que é experiente, com Henrique e Castan, ele teria que ter feito uma movimentação de tentar fugir dessa marcação. E aí, do outro lado, a gente viu isso, o próprio Léo Gamalho movimentando, participando bem mais do jogo do que o Mezenga. Então ele acaba dando brecha, principalmente o jogador que é da posição dele, entra no segundo tempo, faz um gol, e o próprio Nicolas, que apesar de não estar, até hoje, não estava bem no Goiás, as oportunidades que teve, tem mais essa questão da movimentação, não é tão preso igual o Mezenga ficou e tem ficado nos jogos que ele atua como titular. Carlos Eduardo Tim, vou com você também, Kleber Ferreira, amigo dos amigos. Nós estamos falando de ataque. O Bruno Mezenga pode estar abrindo brecha, tá dando brecha aí para perder a posição. Como é que você viu esse primeiro gol com a camisa do Goiás do Nicolas, hein, Kleber? Eu espero que ele seja a abertura do caminho para muitos outros, porque o Goiás está precisando de gols. O Bruno Mezenga, eu não sei o que está acontecendo com ele, eu não sei se é orientação tática, se é orientação do técnico, se é uma coisa dele mesmo. Ele quer jogar com a bola no pé. E num campeonato brasileiro da Série B, você não joga com a bola no pé, você precisa deslocar, abrir espaço para a bola chegar até você, procurar pela bola, às vezes atrapalhar a zaga adversária, sair a bola, dar combate pelos lados, para que possa receber a bola. Eu vejo ele muito escondido atrás da marcação. Hoje o tempo todo, Rafael, se você prestar atenção, teve 2 momentos do jogo, especificamente, eu não sei em que tempo foram, em que o Elvis recebe a bola passada por um dos volantes. Uma foi pelo Breno e a outra pelo Iago. E ele recebe, a outra foi pelo Caio Vinícius. Ele recebe a bola, aí ele procura pelo Mezenga. Ele procura para não fazer a jogada lateral. Só que o Mezenga está entre os 2 zagueiros as 2 vezes. Ele não abre, o centroavante, o atacante, ele não precisa ser técnico. Mas ele tem de dar a opção para quem está com a bola, vê-lo e de receber essa bola. Sair da marcação, ele não movimenta, ele não abre o espaço, e não fazendo isso, ele está dando sopa pro azar. O Nicolas entrou infinitamente superior a ele, e olha que o Nicolas, em termos de qualidade técnica, tem muito menos. Só que ele jogou muito mais, porque ele participou do jogo dessa forma que eu estou falando, dando visibilidade para quem está com a bola e participando do jogo, procurando pela bola e não esperando a bola chegar até ele. Você está no Super Debate Sagres, justamente trazendo para você aqui detalhes do que foi esse Coritiba 1, Goiás 1 no estádio Couto Pereira. E aí a importância de manter ali o Coritiba, o próprio Náutico no radar com esse ponto conquistado fora de casa. Quero saber também de você, o José Carlos Lopes. Goiás empata e não deixa o Coritiba fugir. Antes do Lopes, você, diga, Charlie Pereira. Só trazer aqui como também argumento pra gente durante esse super debate, né, os números do jogo. Posse de bola, o Goiás teve 43%, a posse de bola foi do Coritiba 57%. 12 finalizações do Coritiba, 9 do Goiás. 2 escanteios para o Goiás, 8 escanteios a favor da equipe do Coritiba. 2 impedimentos assinalados em ataques do Coritiba, inclusive mal anulado, 1 impedimento do Goiás. 3 cartões amarelos para jogadores do Coritiba, 2 do Goiás. E foram 22 desarmes feitos aí pelo Coritiba contra 15 desarmes do Goiás. O José Carlos Lopes, depois desses números apresentados aqui pelo Charlie, eu quero saber de você se o Vinícius Lopes, ele deveria ter tido a oportunidade. Passado o jogo, o André Rodrigues trazia essa informação ao longo da nossa programação de que ele poderia ter sido titular. Ele deveria ter tido efetivamente essa oportunidade? Eu te pergunto isso porque o Vinícius Lopes já tem muito tempo que ele tá sumido, já tem muito tempo que ele não figura nesse time do Goiás, hein, Lopes?
Pois é, para você ver como são as coisas. Eu até dei a minha opinião favorável à entrada dele para substituir de uma vez só o Nicolas e o Mezenga. E ele entrou primeiro hoje, no segundo tempo. Ele foi o primeiro a entrar. Ele entrou aos 16 minutos e os outros jogadores já entraram aos 24. O Nicolas aos 24, o Hugo aos 24, o Dadá aos 24. E o Nicolas e o Dadá foram muito mais importantes do que o Vinícius Lopes. Então tá difícil de pedir jogador no Goiás, os jogadores não conseguem responder, o Hugo também entrou muito mal, o Arthur, apesar do cruzamento para a bola na trave do jogador do Goiás, o Figueira, também não jogou uma grande partida, o Mezenga não jogou bem, então o Goiás está precisando, daqui a pouco a diretoria, sempre a diretoria de um clube de futebol fala, nós estamos sempre no mercado, mas retomar, fazer uma imersão de novo no mercado para repor aí algumas peças, porque algumas não deram não. O Mezenga, eu acho que vai precisar de muito tempo, e como o campeonato vai afunilando, não sei se haverá tempo suficiente para o Mezenga mostrar que foi artilheiro do Campeonato Paulista. Então acho que esses números mostram como o Curitiba teve números mais contundentes, né? De escanteios, de posse de bola, mas em oportunidades, eu repito, o Goiás também produziu muito, principalmente no primeiro tempo. Tirando os erros da arbitragem, o equilíbrio na produção foi muito grande. Agora o Curitiba acabou prejudicado, porque houve, ao meu entendimento, um gol mal anulado e um pênalti não marcado para o Curitiba. Esse é o super debate que destaca. Coritiba e Goiás empataram 1-1. E você tem o mesmo direito, a sua opinião vale a mesma quanto a nossa, então fique à vontade para interagir através do nosso chat, youtube.com/SagresTV. Aqui você também pauta a opinião dos nossos comentaristas. Eu estou ao lado do José Carlos Lopes, do Evandro Gomes, do Charlie Pereira, do Tim e também do Kleber Ferreira. O William Leal, através aqui do nosso chat, já está perguntando sobre o trabalho do Marcelo Cabo. Ele pergunta aqui, se ele não demorou demais a mexer, se não demorou demais a processar as alterações, hein, Charlie Pereira? Ô Rafa, assim, o Goiás vinha segurando o resultado de campeonato brasileiro. O Goiás, com a estrutura financeira que ele tem, o Goiás paga aí mais de 4 mil de premiação para jogador de futebol, né? O Goiás tem, né, feito contratações, né, que poucos clubes têm condições, né? Qual clube hoje tem uma estrutura financeira melhor do que o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro? Qual clube? Sabe? Então, exigir do Goiás, cobrar do Goiás, imaginar que o Goiás tem que estar melhor posicionado, para mim não é nenhum absurdo, né? É um novo ciclo com Marcelo Cabo, né? Precisa ser cobrado, questionado, claro, mas é muito cedo para fazer qualquer tipo de situação. Não, Pintado era melhor, não, tem que trazer outro técnico. Não. São 3 jogos, 4 pontos. Conquistou poucos pontos, né? Mas há de se ver. O primeiro jogo... Ele dirigiu o time só 2 jogos. O primeiro jogo contra a Ponte, ele sentou no banco. É muito diferente dirigir o time. Ele jogou 2 jogos, disputou 2, venceu um, empatou certo, outro. E o que ele empatou foi com o vice-líder da competição, certo, fora de casa. E aí é uma situação, qual desses jogos, assim, o Goiás teve uma atuação que saltou aos olhos? Não, mas hoje, você achou que o Goiás hoje foi mal? Foi. Você não achou que o time do Curitiba soube enfrentar o Goiás, não? O Curitiba mostra ser melhor do que o Náutico até agora. Então, mas por que o jogo ficou empate? Sim, mas eu tô dizendo que o adversário exigiu do Goiás e o Goiás entregou o que foi possível. Sim, mas eu espero que o Goiás entregue mais. Não, taticamente eu não vi nenhum pecado do Goiás. Eu vi peças do Goiás não funcionando. Mas a verdade... Você pega e escala o Figueira. Aí o Figueira dá uma cabeçada, a bola vai na trave. O que mais esse rapaz fez no jogo? Fica lá esperando. Manda a bola pra mim, ó, igual pelado. Toca em mim aqui, ó. Vem comigo, ó. Vem, mas a verdade agora, Kleber, né, é que ele vai ter 2 jogos pela frente, 2 jogos em casa. Na sequência aí, Remo e Guarani, Bessa. E que ele tem que mostrar a evolução. Terça e sexta. Agora, o jogo de hoje especificamente, durante a semana, a gente não tem precisamente quando que ele perde, os 2 jogadores ficaram fora hoje, que seriam titulares, pelo menos na visão da gente, que é o Rezende e também o Reinaldo.
Mas isso também atrapalha. Sim, com o Rezende Isso- ele perdeu demais. Isso também Com o atrapalha. Rezende ele perdeu muito. E princip- Na zaga eu acho que ele não perdeu tanto, mas com o Rezende sim, ele na perdeu zaga o Iago demais. Mendonça fez um jogo bem seguro também, mas ele acaba perdendo, porque aí ele tem que mudar o posicionamento do Caio Vinícius, porque com o Rezende joga mais ali próximo do Breno, o Caio mais avançado. E Ele revezam colocou entre eles. o Figueira um pouco mais adiantado e jogando muito, fechando aquele lado direito ali, também perde um pouco a característica do jogador, mas ele perde essa questão, o trabalho do Marcelo Cabo pode ter impactado de forma negativa, perdendo esses dois jogadores em cima da hora. Agora, para a sequência do campeonato, 2 jogos em casa contra adversários que são menos qualificados do que o Goiás, ele tem que mostrar evolução. Sim, e é justo esperar. É justo esperar. Eu acho que Claro. você foi bem. Tá Esse muito ciclo dos muito dois inicial. próximos jogos, a gente imagina um Goiás somando 6 pontos em casa. É o que a gente espera, é o mínimo que a gente espera aí do Goiás, porque vai enfrentar, né, um Guarani que tomou de 4 esses dias atrás do Vila e um Remo que, né, é um time bem distante, né, do que se apresenta aí de time competitivo na Série B. Remo que nessa rodada perdeu para o Operário Ferroviário nesta sexta-feira, Operário- jogando no estádio Baenão. O Operário que perdeu pro Goiás. Exato, 1-0 com o gol do Rezende. Sobre as alterações processadas pelo técnico Marcelo Cabo, foram 4. O Arthur saiu para a entrada do Hugo, o Miguel Figueira foi substituído pelo Vinícius, o Bruno Mezenga saiu para a entrada do autor do gol do Goiás, o Nicolas, e ainda o Dadá Belmonte assumiu o lugar do Aleph Manga. E aí eu vou repassar aqui para vocês, Lopes, e para você também, Evandro. Aqui o comentário, a provocação do William Leal. Ele tá falando aqui, através do nosso chat, youtube.com/Sagres TV. O Marcelo Cabo não demorou demais para mexer? Hein, Evandro Gomes? Começa com você. A grande verdade é que o Marcelo Cabo, eu não vi muita evolução no time do Goiás com ele. Vai falar pouco tempo? Não, o Marcelo conhece o time do Goiás. Ele viu a vitória do Goiás lá no Rio, contra o Botafogo. Ele foi para o banco, trabalhou, estreou contra a Ponte Preta, perdeu, ganhou aqui do Operário, né, com um time que não foi brilhante, principalmente no primeiro tempo. Né, o Operário perdeu pênalti e tudo mais. Ganhou o jogo no segundo tempo e agora empata, quer dizer, está zerado. Uma vitória, um empate, uma derrota. O trabalho do Marcelo. Eu esperava mais, porque eu não vi muita novidade tática assim no time do Goiás, não. O que o Pintado vinha fazendo, eu acho que é a mesma coisa que está acontecendo aí com o Marcelo Cabo. E ele demorou pelo seguinte, porque ele tomou o gol, que se não tomasse, ele não colocaria aquele ataque totalmente diferente. Ele mudou o ataque inteiro, tirou os 2 centroavantes, né, colocou um ataque lá com o Vinícius, o Nicolas e o Dadá. Teve sorte, porque a jogada veio do Dadá para o gol do Nicolas. Então, alguém há de ressaltar 2 jogadores que ele colocou. Mas se ele não toma o gol, ele colocaria? Eu acredito que ele estava satisfeito com o empate. Tomou o gol, aí aquela coisa que o técnico bate e vai. Não meter atacante no time. E foi o que ele fez. Colocou um ataque, o Elvis estava jogando hoje um pouco mais adiantado, mas, sinceramente, não vi assim uma evolução tão grande a ponto de merecer aplausos do time do Goiás com Marcelo Cabo. Eu gosto do Marcelo, acho ele um treinador grande para a Série B de Campeonato Brasileiro. Tanto que já subiu 2, né? Mas no Goiás ainda não teve essa evolução que a gente imaginava. A seguir nós vamos ter também a fala do Marcelo Cabo, antes, trazendo aqui ó, o Jadir Matsui. O Goiás não marcou, não armou, não atacou. Pra mim foi a pior atuação do Goiás até agora e o Marcelo Cabo não mostrou nada. Fala, Charles. Citou nomes, qual é o nome do... É o Jadir Matsui. O Jadir citou uma coisa, o Goiás não armou. Hoje o Elvis foi bem apagadinho, não sei se vocês... Mas eu vi o perceberam Goiás, isso? pelo menos no primeiro tempo, criando. Tá aqui, tá anotado. Teve a bola do Figueira na trave, cruzamento do Arthur. Teve também uma finalização do Aleph Manga. Teve a única que o Mezenga fez, o Wilson fez uma boa defesa. Logo na seguida teve o cruzamento e o Breno cabeceou, a bola passou perto. Então chegou, o Goiás teve... No segundo tempo, pra mim, o Goiás caiu o rendimento. O Goiás não criou... O Charlie tá no segundo falando... tempo. Como é que é, Evandro? Sobre- Repita, por favor. O Charlie tá falando, desculpa, Tim, tá falando sobre o Elvis. O Elvis foi um dos jogadores que mais, daqueles que chutaram bola pro gol. Ele deu uns 3 chutes ali por cima da trave, todos ali de fora da entrada da área, e todos eles perigosos.
O Elvis meteu aquela bola da defesa do Goiás lá pro Dadá. Então eu acho que o Elvis teve uma atuação boa hoje. Conclua, Tim, por gentileza. Não, Depois o que o Evandro falou contribuiu. mesmo. Pra mim, o primeiro tempo teve as finalizações. Teve um chute bonito do Caio Vinícius que passou perto. Então, no primeiro tempo... E por teve mais a criação também no primeiro tempo. Justo. Por mais que também o Coritiba chegou, tanto que os lances polêmicos, os dois, pra mim, erros da arbitragem foram no primeiro tempo, mas até os 35 do primeiro tempo, o Goiás teve algumas boas oportunidades. Aí depois o Coritiba tomou conta e teve mais chances de fazer seu gol com esses erros de arbitragem. No segundo tempo, não. No segundo tempo, pra mim, o rendimento do Goiás caiu. O Aleph Manga caiu muito no segundo tempo. O Mezenga já vinha mal desde o primeiro, tanto que não criou muitas chances. Se você pegar o segundo tempo, Bessa, além do gol do Nicolas, teve uma cabeçada do Caio Vinícius ali, que nem passou tão perto assim. Fora isso, o Goiás não criou. Mas naquele momento o Goiás já não estava jogando com meia mais, ele já estava jogando pelas beiradas, com a chegada dos dois alas e os dois homens de ataque pelos lados. O meia já estava mais para passar a bola para os lados. Eu acho que no primeiro tempo a criação foi normal e olha que no segundo tempo... algum lance que o Elvis deu para algum atacante? Eu não vi. Ele distribuiu o jogo normalmente. Às vezes, aquela assistência, assim, para um jogador fazer um gol, não deu, não. Não, quem teve a oportunidade de fazer essa assistência foi o Aleph Manga. Numa bola que ele passou pro Aleph Manga, ele carrega por cima de 2, 3, 4, aí passa o Figueira pela direita e ele prefere chutar um chute xoxo. Foi esse o lance. 90 minutos, o meia não dá uma assistência pro o atacante finalizar. Ô, Charlie, às vezes esse meia tá tão bem marcado que eu não tenho essa oportunidade, mas nem por isso ele participou mal do jogo. O problema do Goiás não foi tático e não foi do meia. Quando o Tim falou sobre a entrada do Figueira no lugar do Rezende, aí realmente altera o posicionamento do Caio Vinícius e o Elvis fica prejudicado com isso, porque ele tem também que auxiliar o Caio Vinícius na função dele, vir cá buscar a bola. Tudo isso, uma alteração só, mexe no meio campo. Quando mexe no meio, é um transtorno, gente. Meio de campo é terrível, que é ali que acontece tudo. Você está no Super Debate Sagres. Para finalizar esse tema a respeito do Marcelo Cabo, o Marcelo Vieira dos Santos está falando aqui, o Goiás jogou muito, o Coritiba é muito bom e estamos na frente de 4 ex-campeões brasileiros. Então temos que ter paciência ponto. É a opinião do Marcelo Vieira dos Santos de Caldas Novas. 10 para o Marcelo, nota 10 para ele. E falando em Marcelo, Cabo... Ficar na frente do Vasco não é vantagem, não. Não, é claro, na frente do Vasco não é vantagem não, mas em contrapartida, ele está na frente de outros clubes e ele enfrentou um Coritiba do Remo, hoje. do Londrina. Gente, esse time do Coritiba é muito bom, vamos ser sinceros. A gente não pode desvalorizar o trabalho dos outros não. O time do Coritiba é muito bom. Kleber Ferreira, Charlie Pereira, Carlos Eduardo Tim, José Carlos Lopes, Evandro Gomes. Esse é o Super Debate Sagres que apresenta a partir de agora Marcelo Cabo, treinador do Verdão, treinador do Goiás, que empatou 1-1 com o Coritiba. É o Papo dos Técnicos, com oferecimento da Center Pisos, o shopping dos pisos e porcelanatos em Goiás. Sua casa mais bonita, qualidade e economia. Os melhores preços, as melhores marcas, atendimento camarada. Pisos e investimentos, muitas opções. Sucesso e segurança para a obra dos seus sonhos. Center Pisos, valorizando sua obra, suas ideias e os seus projetos. Center Pisos, sua casa mais bonita. O empate 1-1 com o Coritiba fora de casa e a atuação da arbitragem foram temas destacados por Marcelo Cabo após esse 1-1, Papo dos Técnicos. É o meu papel, né, ter a leitura do jogo e precisar mudar quando necessário, e a importância da entrada dos jogadores que entraram bem, modificaram o panorama do jogo e buscamos o empate, que a gente não fica satisfeito não, Edson. A gente queria muito a vitória. Começou muito bem, né? Mandamos uma bola na trave, em todo momento tivemos o jogo equilibrado, certo momento eles foram melhor no jogo, certo momento nós fomos melhor no jogo, e é um clássico, o clássico é definido em detalhes, entendeu? Mas eu acho que a gente veio para buscar os 3 pontos, mas acabamos levando um que não é de todo ruim, né? Claro que eu já sou um agraciado tendo 2 semanas abertas para trabalhar, então a equipe já entende um pouquinho o que eu busco e o que eu quero. Claro que a gente precisava ter um pouco mais de tempo, mas eu estou satisfeito
pela resposta dos jogadores e o que eles vão absorvendo das minhas ideias e a gente vai continuar trabalhando, mesmo agora tendo pouco tempo de um jogo para o outro, mas a gente vai colocando, implementando mais ideias e potencializando aquilo que deu certo. Mas a equipe tem a evoluir, o que me deixa feliz é que a equipe tem a evoluir dentro da competição, dentro da ideia que eu tenho para essa equipe. Nós ainda temos a volta do Apodi, a vinda do Felipe, nós temos o Reinaldo que não jogou, nós temos o Rezende que não jogou, mas eu quero ressaltar, diante dessas ausências, a força do elenco, né? Os jogadores que... O Iago hoje fez uma grande partida, os jogadores que entraram, o Breno, e os que entraram durante o jogo. Então a gente mostra que a gente tem um elenco potencial e o meu papel é potencializar mais esse elenco para que a gente busque a vitória. Hoje a gente buscou incessantemente essa segunda vitória. Não ficou agora, mas a gente agora tem 2 jogos em casa, temos que fazer o dever de casa e buscar essas 2 vitórias para presentear o nosso torcedor. Poxa, o Goiás empatou com o vice-líder, né, fora de casa. É um resultado com certeza que não é ruim, né? É um ponto, soma um ponto, com concorrente direto na briga pelo acesso. Agora, o equilíbrio do campeonato também, Marcelo, né, na tabela de classificação, ele acaba também deixando, né, aquele pensamento ou sentimento, poxa, se tivesse vencido a gente estava mais tranquilo. Mas você comemora esse um ponto pelo fato do adversário ser o Coritiba? É um jogo de 6 pontos, né? Um jogo de 6 pontos. Quando você não consegue vencer, levar os 3, você não pode deixar o teu confronto direto se distanciar e você acaba levando 1. Eu falei anteriormente, não era o que o Goiás não veio aqui para buscar um ponto, veio para buscar os 3 pontos, mas o Coritiba é uma equipe que está invicta dentro da competição. É uma competição longa, uma competição de resiliência. A Série B, se você não ficar atento, ela prega muitas armadilhas. Hoje o Remo jogou com 1 a mais desde os 5 primeiros minutos e perdeu para o Operário. Então você tem que estar muito atento à competição que a gente vai jogar. O que eu gostei muito foi do equilíbrio da equipe, da organização, do confronto, do enfrentamento que tivemos, né, e sempre buscando a vitória para que a gente pudesse sair daqui na vice-liderança. Mas infelizmente não deu. Eu não comemoro empate, né? Eu sou um treinador que a minha equipe sempre vai buscar a vitória, e quando você dirige um time do tamanho do Goiás, você tem que sempre entrar para vencer. É isso que eu estou colocando em mente dos jogadores para que a gente possa sempre buscar a vitória dentro ou fora de casa, e não foi diferente. Agora a gente também tem que ver que nós pegamos uma equipe muito bem organizada, uma equipe que tem os números muito bons dentro da competição, que está invicta em casa, né? Então assim, foi um jogo muito difícil, um jogo digno de um clássico da Série B, talvez tenha o jogo mais esperado da rodada, e a gente acaba levando um ponto aqui. Não comemoro, mas é importante, esse um ponto pode dar o título ou o acesso para a gente no final. Ô Marcelo, a arbitragem do jogo de hoje, ela reforça aquele pedido urgente pelo VAR que você fez há umas rodadas atrás? Exatamente, eu prego pelo fair play, eu prego pela justiça no futebol. Talvez a gente também não pode condenar um árbitro porque ele toma uma decisão muito rápida. É o sim ou não, é a marcação ou não marcação. Mas eu tenho certeza, quando o VAR no segundo turno for implementado, né, for colocado, a gente vai ter a oportunidade das coisas ficarem um pouco mais claras, porque a arbitragem é ser humano, eles vão errar. Eu não vejo dolo, não vi dolo do pênalti que foi dado lá contra a Ponte Preta, talvez foi uma tomada de decisão do assistente, e hoje eu não vi dolo nenhum da arbitragem, entendeu? Às vezes é a dificuldade ali de tomar decisão muito rápido, e o VAR vai nos ajudando nisso. Eu tenho certeza que faltam 3 rodadas para acabar o turno e vai melhorar muito a Série B com a chegada do VAR. No Papo dos Técnicos, Marcelo Cabo, técnico do Goiás, após esse 1-1 com o Coritiba. E hoje o questionamento a respeito da arbitragem foi porque em vários momentos o Goiás foi beneficiado pela atuação da arbitragem, que acabou prejudicando ali o time do Coritiba. Vamos com os nossos últimos destaques, as últimas opiniões aqui no Super Debate Sagres, trazendo primeiro você, Charlie Pereira, o que entendeu, o que você pode trazer de observação sobre a fala do Marcelo Cabo, técnico esmeraldino. Primeiro, Rafael, parabéns ao João Paulo de Medeiros, do Popular, pela pergunta, bem colocada, porque a gente lembra bem que no primeiro jogo do Marcelo Cabo, ele fez questão de abrir a coletiva, antes de responder a pergunta, né, contra a Ponte Preta, de fazer uma observação da necessidade do VAR, de reclamar da arbitragem do Heber Roberto Lopes. E hoje, né, ele foi perguntado sobre a arbitragem de forma indireta nessa colocação. Mas o que eu mais gostei do Marcelo Cabo
é que parece que ele tem uma visão de que o Goiás sempre tem que entrar para vencer na Série B. Ele entende a grandeza do Goiás. Exatamente. Porque, às vezes, nem mesmo alguns dirigentes entendem a grandeza do clube. Quando, às vezes, conseguem um empate fora de casa para justificar, poxa, mas o jogo foi fora de casa. Cara pálida, nós estamos falando do Goiás. Nós estamos falando da Série B do Campeonato Brasileiro. De um campeonato que, tecnicamente, é horrível. Sabe? E que o Goiás precisa se impor como grande na competição. Grande. Essa história, mas tá... Vasco tá lá atrás, o Botafogo tá lá atrás, o Cruzeiro... Isso é muleta. Isso é muleta, isso é problema deles. O Goiás tem que fazer o papel dele, como o Curitiba tá fazendo, e ele tá fazendo. Ele é o terceiro colocado. Tem que brigar pra daqui a pouco tá na frente do Náutico. Sabe? O Goiás tem que estar na frente do Náutico. Porque o Goiás tem estrutura financeira pra tanto. O Náutico fez vaquinha pra comprar uma câmera fotográfica, gente. O Hélio dos Anjos fez vaquinha com a torcida pra comprar uma câmera fotográfica. Semana retrasada. E parabenizou o torcedor. Sabe? Então, o Marcelo Cabo parece entender o tamanho do Goiás. Charlie Pereira, também quero a leitura de Evandro Gomes, José Carlos Lopes, Tim Kleber Ferreira. Aqui no Super Debate Sagres, quem estuda no Colégio TEL sabe que lá tem professores que fazem a diferença. O melhor material didático e também uma super estrutura. Colégio TEL, quem estuda sabe. Matrículas abertas pelo 3924-3344. Colégio TEL, no futuro, todos os colégios serão assim. José Carlos Lopes, sua opinião final sobre o que disse aí o Marcelo Cabo, técnico esmeraldino. Lopes. Bom, ele tratou um jogo de 6 pontos, né? Conquistou 1 de 6 e 5 ficaram aí no meio do caminho, mas o Curitiba perdeu 2. E é importante ele dizer que não comemora empate, mas que esse ponto pode, lá no futuro, somar muito, inclusive dando a classificação para o Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ele diz que é uma competição de resiliência, eu entendi, essa coisa de você sofrer, saber ter essa postura de determinados momentos, você ter que ceder. Destacou o equilíbrio e a organização da equipe, com uma equipe mais organizada. Eu achei, respondendo aqueles ouvintes que perguntaram aí, os nossos telespectadores, para mim houve produção, sim. Até os 31 minutos, o Goiás teve 5 oportunidades contra uma do Curitiba, que era do Vagninho. Só depois é que o Igor Paixão teve aquele pênalti aos 32. Já a partir dos 32, perdão, a finalização do Natanael e o pênalti aos 36. Então, houve produção, sim. Não houve aquela produção linear de um determinado jogador como o Elvis, mas o Goiás produziu. Então, ele diz que é o fair play no futebol sobre o VAR. Num dia que ele foi beneficiado, ele falou do fair play. Quer dizer, ele não se sentiu confortável com os erros a favor do Goiás. Acha que o VAR vai dar um equilíbrio melhor. E eu acho que vai mesmo. Porque aí nessa contagem, o Goiás hoje foi beneficiado, mas poderia ter tido pontos na Ponte Preta, poderia ter ganho do Londrina. Então acho que o VAR vai ser bom para os dois lados. Hoje seria terrível para o Goiás, mas em outros jogos o VAR poderia fazer a diferença a favor. Então acho que vai trazer mesmo equilíbrio. E nisso o Marcelo Cabo tem razão. E para você, Evandro Gomes, a fala do Marcelo Cabo e sua análise final, sua última opinião, Evandro. Bom, o Marcelo, ele falou dos desfalques que o time teve. É natural que todo treinador, quando ele não tem o resultado positivo, ele ressalta as ausências, né, dá muita importância. Faltou o Reinaldo, faltou o Rezende, ele fala do Bastos lá, do jogador que foi contratado agora, que quando faltou alguém perguntar se esse jogador, o Felipe Bastos, chega, na opinião dele, como titular, porque ele falou dele assim de uma forma como se ele vai chegar para assumir a condição de titular. Pela experiência dele, se estiver bem fisicamente, eu acredito até que tem qualidade para jogar, porque é um jogador que tem também uma experiência muito grande, um jogador que tem um currículo já bem grande, já vasto, em disputas assim. Então, eu acredito que pode melhorar alguma coisa com o time do Goiás futuramente. Eu repito, o Marcelo, no meu ponto de vista, ainda não mudou muito no time do Goiás. Evandro Gomes, nós tivemos uma queda com o sinal, daqui a pouquinho o Evandro Gomes vai concluir.
Vai concluir. Antes, você, Tim, sobre o Marcelo Cabo. Bessa, vamos lá, rapidinho. A conduta do Marcelo Cabo hoje, falando da arbitragem e do VAR, da importância do VAR, eu gostei. E espero que ele use isso, se acontecer em algum momento, novamente, erros contra o Goiás. Porque quanto à Ponte Preta, quando teve ali os erros, ele criticou bastante. Hoje, como o Goiás foi beneficiado, ele falou que é ser humano, erra mesmo. Então essa conduta dele de hoje, para mim, é correta. É isso mesmo, acontecem os erros. Mas eu espero que a atitude dele também, quando se acontecer do Goiás ser prejudicado, que ele tenha essa mesma postura que ele teve hoje. Chama atenção ele entender realmente o que o Charles falou, a grandeza da equipe do Goiás, e também a importância do jogo de hoje dos jogadores que saíram do banco de reserva. E jogadores que entram no segundo tempo, que saem do banco de reserva, é importantíssimo realmente entrarem e fazerem a diferença. Realmente eles estão entrando ali numa situação melhor, porque o time já está desgastado, eles entram numa condição e já viram como está sendo o jogo, a posição que ele pode atuar ali, e eles têm que fazer a diferença. E hoje fizeram e foi bom pro Goiás. Evandro, conclua por gentileza a sua opinião sobre o Marcelo Cabo e sobre o que foi esse 1-1. 1-1 foi um resultado bom para o Goiás. Bom, eu já disse que não foi justo porque teve interferência de arbitragem, mas foi bom para o Goiás. E eu prometo também que não vou mais falar de arbitragem, porque passou, um dia tá bom para falar sobre isso. Erros, eu sei que muitos torcedores comemoram, como choram quando são prejudicados. E a gente quer que o futebol seja limpo, né? Que se ganhe na bola que não favoreça A ou B. Por isso é que o VAR, naturalmente, se virá para o bem do futebol, não para beneficiar A ou B. É isso aí, Bessa. Fim, você, Kleber Ferreira, amigo dos amigos, Marcelo Cabo e o empate do Goiás. O empate foi um bom resultado, o Goiás pode comemorar. E ainda mais que ele sairia perdendo se houvesse uma justiça na arbitragem. A arbitragem foi muito mal, então o Goiás deve comemorar. Achei que o Goiás fez uma partida razoável, não foi tão mal assim. O Coritiba é que tem uma equipe superior, a gente tem que reconhecer isso. E o Marcelo Cabo disse certo, o campeonato é muito longo, é preciso ter resiliência, é preciso saber valorizar, avaliar e cada ponto, valorizar cada ponto e avaliar os adversários, para quem você perde, para quem você ganha. Tem time que você não pode perder ponto para eles, outros você conseguindo um ponto tá de bom tamanho, tudo isso precisa ser avaliado. Eu quero falar sobre o árbitro, normalmente é assim mesmo, né? Quando erra contra o time é um absurdo, não pode ser assim. Aí quando erra a favor do time é ser humano erra mesmo. Então eu espero que ele corrija apenas isso. No mais eu concordo com ele, o VAR tem de vir mesmo, porque tem erros que não dão para engolir. Aquele impedimento assinalado hoje, aquilo não é erro de arbitragem, aquilo é um absurdo. Aquilo é algo que nós não podemos aceitar, nem a favor e nem contra os nossos times, porque aquilo não é erro, aquilo é incompetência, aquilo é cegueira. A Larco é uma das maiores empresas de combustível do Brasil e está aqui em Goiás. E em breve com uma nova base, fornecendo combustível de qualidade para impulsionar ainda mais a economia, o agronegócio e a vida dos goianos. Larco, quem vai com Larco vai mais longe. Registrando aqui duas opiniões, Humberto Seguros. A verdade é que o futebol descobriu que o VAR é titular absoluto. Sem ele, vira uma bagunça. Obrigado, Humberto. E o Valdim Brito, o nosso time, o Goiás, criou bem. Precisamos evoluir em vários aspectos. Um exemplo é o Arthur, que não dá conta. O Mezenga nem se fala. O Manga está errando muitos passes. Mas temos condições sim de evoluir. É a opinião do Valdim Brito. Agradeço aqui ao Evandro Gomes. Dá um tchauzinho todo mundo pra câmera aí, pra quem está no nosso chat, youtube.com/Sagres TV. Esse barulho é o Charles, mandando beijo. Um abraço pra você. Um abraço, Evandro. Valeu demais. José Carlos Lopes, Carlos Eduardo Tim, Kleber Ferreira, Charles Pereira, nosso Virley Alves, o Felipe Ribeiro. Fechamos aqui o Futebol da Sagres. Saiba mais nos nossos canais digitais, sagresonline.com.br, youtube.com/Sagres TV. O Goiás empatou 1-1. Amanhã tem mais futebol da Sagres com Vila Nova e Sampaio Corrêa. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau.